Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre expressões numéricas. Estão preparados? Então, vamos lá! As expressões numéricas são contas que envolvem diferentes tipos de operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Também podem aparecer sinais gráficos como parênteses, colchetes e as chaves. Não se pode realizar uma expressão de qualquer jeito. A sequência dos cálculos deve respeitar uma determinada ordem para chegar ao resultado correto. Vamos a alguns exemplos. A tia de Pedro está arrecadando brinquedos para doação. Na segunda-feira, ela conseguiu arrecadar 120 brinquedos. Na terça-feira, mais 189 e na quarta-feira, 74 brinquedos. Ao fazer uma triagem, ela teve que descartar 32 brinquedos que estavam quebrados e não poderiam ser doados. Quantos brinquedos ela vai conseguir doar? Temos aqui uma expressão numérica que envolve adição e subtração. E quando em uma expressão numérica aparecem apenas operações de adição e subtração, efetuamos essas operações de acordo com a ordem que aparecem. Ou seja, se aparecer primeiro a adição, você faz a adição. Se aparecer primeiro a subtração, você faz a subtração. Não é para vocês armarem a conta aqui embaixo, é para fazer os cálculos em uma folha à parte e colocar aqui apenas o resultado. Vamos lá. 120 mais 189, que é igual a 309. Essa parte já resolvemos. Colocamos o resultado aqui e copiamos o restante que ainda não resolvemos. 309 mais 74 é igual a 383. Copiamos o que ainda não calculamos. 383 menos 32 é igual a 351. Ela arrecadou 351 brinquedos. Lembrando que para você aprender todas as regras de uma expressão numérica, é preciso assistir o vídeo até o final. Vamos a outra situação, agora com multiplicação junto. Para abastecer o estoque de roupas de sua loja, Karina comprou um vestido por R$ 156, mais 6 casacos por R$ 40 cada um, mais 7 calças por R$ 25 cada uma, e mais 5 blusas por R$ 15 cada uma. Infelizmente, de todas essas peças, ela teve que fazer a devolução de 24 delas para receber o dinheiro de volta, pois vieram com defeitos. Quantos reais ela gastou no total? Veja, aqui temos outra regra. Em uma expressão em que aparecem as operações de adição, subtração e multiplicação, efetuamos primeiro a multiplicação e, em seguida, a adição ou subtração, obedecendo a ordem que aparece na expressão. Então, sabendo que eu preciso resolver primeiro as multiplicações, eu copio o 156 e faço 6 vezes 40, que é 240. Copio esse sinal de adição, pois ele não tem prioridade e ainda existem multiplicações pela frente. Faço o 7 vezes 25, que é 175. Copio o mais novamente, 5 vezes 15, que é 75, e por fim copio o 24, pois não vou calcular ele agora. Pronto, agora só temos a adição e subtração. É só calcular as operações na ordem em que aparecem. 156 mais 240, 396, copio o restante. 396 mais 175, 571. 571 mais 75 é igual a 646. Esse foi o valor que ela gastou em roupas. Agora vamos tirar o valor que foi devolvido a ela devido aos defeitos nas peças. 646 menos 24, 622. Ela gastou R$ 622. Na expressão que acabamos de resolver, tinha adição, subtração e multiplicação. Sabemos que temos que resolver primeiro a multiplicação antes de qualquer operação, mas e quando aparece uma divisão também? Nesse caso, a divisão tem prioridade de resolução tanto quanto a multiplicação. Então, devem ser resolvidas na ordem que aparece.
Se aparecer primeiro a multiplicação, resolva ela primeiro. E se aparecer primeiro a divisão, é ela que deve ser resolvida primeiro. Agora vamos aprender a resolver as expressões em que aparecem alguns símbolos gráficos, como parênteses, os colchetes e as chaves. Esses sinais devem ser eliminados por ordem. Primeiro, resolva as operações que estão dentro dos parênteses. Depois, as operações que estão entre os colchetes. E, por fim, as operações que estão entre chaves. Quando você aprende, fica muito mais fácil, então preste atenção. Marina e Cristina foram à livraria e compraram um livro de literatura no valor de R$ 44,00 e mais outros 4 gibis que custaram R$ 6,00 cada um. Ao chegar no caixa, elas receberam um desconto de R$ 10,00 e, por fim, decidiram dividir o valor a ser pago entre as duas. Quantos reais cada uma pagou? Aqui está montada a expressão. Vamos copiar esse colchete, pois o que deve ser resolvido primeiro são as operações que estão dentro do parênteses. Temos uma adição e uma multiplicação. E como sabemos que a multiplicação deve ser resolvida primeiro, copiamos o 44, o mais, e faremos o 4 vezes o 6, que é 24. E copiamos o restante, pois ainda não chegamos nesse ponto. Copiamos novamente o colchete e agora vamos eliminar os parênteses. 44 mais 24 é 68. Repare que quando você já tem o resultado, você não precisa mais copiar os parênteses. Copie apenas o restante que não foi calculado. Aqui temos o valor que elas gastaram nos livros. Agora que eu já eliminei os parênteses, vou eliminar os colchetes. 68 menos 10 é igual a 58 e elimino os colchetes. R$ 58,00 foi o valor total com o desconto que elas tiveram. E agora vamos verificar quantos reais cada uma pagou? 58 dividido por 2, 29. Cada uma pagou R$ 29,00. Agora, vamos resolver uma expressão numérica com todos os sinais, parênteses, colchetes e chaves, e com todas as operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Observe que já aparece uma multiplicação logo no início, mas primeiro eu preciso resolver o que está dentro do parênteses, lembra? Então, você copia tudo que existe antes do parênteses. Pronto, agora vamos analisar as operações dentro deles. Percebo que tem uma subtração, que não é prioridade. A prioridade é a divisão. Ela tem que ser resolvida primeiro. Então, copio o 6, o sinal e resolvo a divisão. 9 dividido por 3 é 3. Copio o restante. Perceberam que ainda não eliminei o parênteses? Ainda tem uma conta lá dentro para fazer. Então, copio tudo novamente e resolvo os parênteses. 6 menos 3, 3. Pronto, agora já tenho o resultado, não preciso mais copiar os parênteses. Mas copio o restante da operação. Agora que eu eliminei os parênteses, qual sinal devo eliminar? Os colchetes. Copio tudo o que tem antes e vou analisar o que tem dentro dele. Tem uma operação de adição, que não é prioridade, e uma divisão. Então, copio o 3 e o sinal de adição e resolvo a divisão. 15 dividido por 3 é 5. Copio o restante. Ainda tenho o colchete para finalizar, então vamos até ele. 3 mais 5, 8. Copio o restante. Pronto, já eliminamos os parênteses e os colchetes. Agora só falta as chaves. Copio aqui e percebo que aqui dentro a multiplicação, que é prioridade e deve ser resolvida primeiro, aparece bem no início. Então, não preciso pular nenhuma operação. 2 vezes 8, 16. Copio o restante. Vamos eliminar as chaves colocando o resultado de 16 menos 5, que é 11. 4 vezes 11, 44. E 44 mais 4 é 48. Prontinho, a expressão está resolvida. Por que devemos obedecer a ordem para calcular as operações? Observe essa conta. Vamos utilizar o exemplo da livraria. R$ 44,00 de um livro mais 4 gibis de R$ 6,00. Observe que eu não posso fazer R$ 44,00 mais a quantidade de gibis, não faria nenhum sentido essa soma.
E também, se você não seguir as regras, o resultado ficará diferente. Vou fazer a conta sem obedecer a ordem, fazendo primeiro 44 mais 4, que é 48, vezes 6, que daria 288. Agora eu vou fazer a conta do modo certo. Vou pular a adição e resolver primeiro a multiplicação. 44 mais 4 vezes 6, que é 24. Agora sim, são R$ 44 mais R$ 24 gastos nos gibis, que dá um total de R$ 68. Perceberam a diferença de valores? Então, não se esqueçam de obedecer todas as regras para se resolver expressões numéricas. Então anota aí. Em uma expressão numérica, os sinais gráficos que você deve resolver primeiro são os parênteses, em segundo, os colchetes e, por último, as chaves. Lembrando que nem todas as expressões possuem todos esses sinais, mas caso apareçam, você já sabe a ordem de eliminação. As operações que devem ser calculadas primeiro são as multiplicações ou as divisões, na ordem em que aparecem. E por fim, vocês devem calcular as adições e subtrações também na ordem em que aparecem. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!